Nós estudarmos sobre a glória do Senhor Jesus. João capítulo 17, a partir do apenas o versículo 24. Hoje, irmãos, vamos falar de um assunto que ele é bastante profundo, sobre a glória do Senhor Jesus. É um dos desejos que ele teve, é que nós pudéssemos então ter a revelação da glória dele. Esse é um assunto que percorre todas as Escrituras Sagradas. Falamos domingo passado sobre a presença misteriosa e hoje vamos falar sobre a glória de Cristo. E o que é interessante, irmãos, que nessa mesma oração ele vai dizer ao Pai que compartilhou conosco a glória. E agora aqui no 24 ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, no nome de Jesus, te damos graças por esse tempo que teremos aqui nesta manhã, de compartilhar da palavra. Nos conceda, Pai, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Abra a tua palavra para nós, abra os céus para nós, que seja um tempo de céus na terra. Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de agir em nossos corações, interpretar a tua palavra para nós, nos dê visão espiritual da tua glória, para que possamos estar envolvidos com a tua glória, mesmo porque é o teu grande desejo em que nós conheçamos a tua glória. Por isso nós entregamos nas tuas mãos este tempo, este ambiente. Não permita, Pai, que as nossas mentes se distraiam daquilo que vai ser falado nessa oportunidade, para que em tudo o teu Filho seja glorificado. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos, o assunto da glória, ele é um assunto que é muito pouco falado. Às vezes as pessoas falam glória a Deus, mas sem saber essencialmente o que é a glória. Quando nós exaltamos a Cristo, damos glória a Ele, é claro, por todos os benefícios que Ele tem feito, por aquilo que Ele é, mas vamos especificamente hoje, com a ajuda do Senhor, analisar a glória. É um assunto que nós estamos falando com temor e tremor, é algo que quando Moisés então pôde contemplar lá no monte, quando ele foi receber os 10 mandamentos, e depois, em um determinado momento, quando o Senhor, ele baixou ali naquele monte, que o monte fumegava, embora aquela glória que apareceu ali naquele monte, que nenhum animal poderia tocar o monte, era uma glória fragmentada, não era uma glória excelsa, total, porque se fosse uma glória total e excelsa, o que ia acontecer? Todos aqueles israelitas, eles morreriam, não havia possibilidade. Então, a glória manifestada do Senhor Jesus foi uma glória fragmentada, como também, vocês se lembram, a gente vai ver depois, lá em Mateus capítulo 17, quando o Senhor, ele rasgou a sua carne, porque a glória dele estava vedada pela sua carne. Quando ele abriu, então, como que rasgando a sua carne, estava ali Pedro, Tiago e João. Então eles contemplaram a glória, como Moisés e Elias. A gente vai ver depois que coisa linda quando Moisés fez uma das orações mais lindas encontrada na Bíblia. Pelo menos quando nós compreendemos a glória, a gente vai verificar que não existe outra oração. E aqueles homens que são de fato sábios e mulheres, quando pedem para que Deus, tremendo, irmãos, revela e mostre a sua glória em realidade espiritual,
porque Ele deseja revelar quem Ele é. A glória, em realidade espiritual, é tudo aquilo que Ele é. Ele é a glória. Ele é o Pai da glória. A glória, Hebreus 1, verso 3, diz do Senhor Jesus, e que nós vamos tratar hoje, a palavra fala que Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nós vamos ver hoje aqui como podemos contemplar a face do Pai. Deus é Espírito. Nós precisamos entender isso, irmãos, de uma forma bem mais profunda em nosso coração, porque o Pai deseja que nós venhamos a crescer no Senhor. Nascemos de novo, morremos e ressuscitamos com Cristo. Sem essa experiência, nós vamos ser somente crentes vazios do Evangelho, evangélicos vazios do Evangelho. Sem, como a irmã disse aqui, novo nascimento, a nossa inclusão, identificação com Cristo em sua morte e ressurreição, não há cristianismo verdadeiro. Mas cada um tem a sua experiência. Isto é mentira. Nós temos muitas experiências com o Senhor, sim, particularmente. Depende da dedicação de cada um. Como vamos falar hoje, o que nós podemos obter do Senhor são 5 coisas que Ele tem para nos dar. Isso vai depender de nós. São as 5 coroas. Hoje à noite nós vamos analisar cada uma delas e como obter esta coroa. Tem a coroa da glória, a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa incorruptível e a coroa da alegria. Ser coroados pelo Senhor da glória. Mas isto aqui, irmãos, não é para qualquer cristão meia sola, mequetrefe. É para filhos que almejam uma vida em maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual? Gálatas 4,19 está escrito assim: meus filhinhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em nós. Porque, segundo o apóstolo Paulo, ele deseja que nós expressemos a sua glória. A glória é aquele facho de luz. João 8,12, Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. E ele disse lá em Mateus 5,14, irmãos, vocês se lembram o que ele disse lá? O versículo 14 fala assim: vós sois a luz do mundo. Irmãos, como isso é possível? Nós não somos luz coisa nenhuma, mas pelo fato de Cristo ser a luz do mundo, habitar em nós, nós refletimos Ele. E no versículo 16 de Mateus 5, ele diz assim: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Irmão, você entende a importância de nós conhecermos a glória em realidade espiritual? Porque Ele deseja que, mediante esta glória, ter uma vida mais perto de nós, uma vida cheia de convicção, uma vida, irmãos, sem uma visão espiritual daquilo que Cristo é e fez, nós não vamos crescer. Nós vamos ser aqueles cristãos, aleluia, glória a Deus, etc. Abençoa meu projeto, abençoa meus planos, abençoa minha família, abençoa meus filhos. Não é errado isto, mas Ele tem muito mais para nos dar, irmãos. Eu disse aqui domingo passado ou retrasado, Deus não está preocupado com seus planos. Quer dizer que eu não posso fazer plano? Pode fazer plano sim, coloca diante dele. Mas o problema é que nós fazemos nossos planos, pedimos para Deus abençoar os nossos planos e projetos e vamos fazer. Irmãos, será que é da vontade dele? Será que quando você ora, você fala para o Pai assim: Pai, esse projeto é da tua vontade? Espera no Senhor. Espera Ele lhe responder. Como que você vai saber se aquele projeto é dele ou não? Ele vai trazer paz ao teu coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Se eu tenho paz sobre aquele projeto, eu vou fazer. Mas o projeto maior que Ele tem para nós, irmãos, esse nós nunca. Parece que a gente vive uma vida adormecida espiritualmente. Porque o Pai, Ele quer que nós nos importemos com os planos dEle para as nossas vidas. Essa deve ser uma oração muito saudável
e sábia. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, vamos dizer aqui que Ele fez aqui uma oração egoísta. Pai, a minha vontade. Em nenhum momento Ele quis que fosse feita a vontade dEle, mas Ele sabia da glória que o aguardava, porque Ele é a glória. Ele é a glória de Deus, Cristo é a glória do Pai. Então, Ele fala que Pai, a minha vontade. Olha que coisa linda, irmãos. Lembrando aos irmãos que a Trindade são 3 pessoas com uma mesma vontade. Nunca haverá divergência na Trindade. Sempre a mesma vontade. Onde o Pai está envolvido, o Filho está envolvido, o Espírito Santo de Deus está envolvido também. E eles têm uma única vontade. Eles não vai haver uma desarmonia entre eles. Agora, por que existe tanta guerra no nosso meio? Porque nós fomos regenerados quando cremos que morremos com Cristo. Morremos com Cristo. O que foi regenerado, o que recebeu vida, foi o seu espírito que estava morto. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. É a vida pela ressurreição, porque a nossa regeneração se deu pela ressurreição. 1 Pedro 1, versículo 3. Nós somos regenerados para uma viva esperança. Antes nós tínhamos uma esperança morta, era uma esperança que se acaba na sepultura, como Provérbios 11, versículo 7 diz assim, que a esperança do perverso, ela vai morrer. Vai morrer quando ele morre, acabou a esperança. Que esperança que tem um crente que nunca nasceu de novo, vai morrer e vai para a sepultura. Ele vai para onde, irmãos? Vai para o inferno, não tenha dúvida disso. E nós podemos brincar com esse assunto, irmãos, da palavra de Deus. Então, nós temos uma esperança viva, porque Cristo é a nossa esperança. Colossenses 1:27 fala Cristo em, a proposição grega em é dentro de vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Então nós somos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, ressurreição de Jesus Cristo. Nós não somos regenerados pela nossa morte com Cristo. Temos que crer neste fato para que o pecado seja morto. Mas somos regenerados pela ressurreição de Jesus Cristo. Ali vai consumar nossa justificação. Romanos 4:25 diz assim, que Ele foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. A justificação, ela afiança em nós, aliás, a ressurreição, ela afiança a nossa justificação. Justificação de Deus, irmãos, é uma justificação total, absoluta. Não me importa a tranqueira que você foi no passado. Você creu que morreu e ressuscitou com Cristo, você foi justificado. Romanos 6:7 diz assim, quem morreu justificado está do pecado. Não é outro caminho aceitar Jesus. Isso, irmãos, é terrível. Isso é uma salvação psicológica. Essa é uma salvação que não traz convicção. Como que, não sei se você já conversou com um crente, 40 anos de igreja, que aceitou Jesus, foi batizado, tem um ministério, não é na igreja, no templo. A gente conversa e fala, se eu morrer, eu não sei para onde que eu vou, não tenho certeza da minha salvação. Mas como que você foi batizado então, se você não creu? O pastor disse que eu sou um filho de Deus, tinha que aceitar Jesus e ser batizado. Isso é mentira, irmãos, não está na palavra. A Bíblia diz assim, Jesus diz assim, em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura. A nossa experiência de salvação não pode ser diferente, irmãos, uma do outro. Porque se nós não crermos como está escrito, a nossa salvação, irmãos, ela não é a verdadeira. Não se engana, não se iluda com isso. Isso é muito sério. Jesus, apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, de 1 e 2, ele faz uma introdução sobre a questão do Evangelho. Ele diz assim, irmãos, venho notificar-vos o Evangelho que vos tenho anunciado,
Por ele também vocês são salvos. Agora escute: se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Fora do evangelho da graça, as nossas crenças são em vão. Queridos, presta atenção. E depois ele vai mostrar, nos versículos 3 e 4, ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. O que é evangelho? Ele morreu, ele foi sepultado e ressuscitou. Mas como que eu posso ser salvo por este evangelho? É crendo que, lembra que Paulo disse: eu estou entregando para vocês o que eu recebi, que Cristo morreu. Cristo morreu, o que Paulo recebeu? A morte de Cristo. Cristo não foi sepultado? Paulo também foi sepultado com Cristo. Cristo ressuscitou? Paulo ressuscitou juntamente com Cristo. Onde que ele diz isso? Efésios 2,6: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Olha onde que nós estamos pela fé: assentados nos lugares celestiais em Cristo. Este é o cristianismo das Escrituras Sagradas. Não podemos mercadejar isso, irmãos. Nós não podemos baratear isto. Colossenses 3,3 diz assim: vocês morreram. Agora escute a parte B. E a vossa vida, não é que ela vai estar. Morrestes, Colossenses 3,3. E a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Pela fé nós já estamos lá. Nós não vivemos pela fé? Sim. Então pela fé onde é que você está? Lá. Eu tenho que crer. Por que eu tenho que crer? Porque o pastor está falando? Não, porque está escrito na palavra de Deus. E aí você não tem que ter medo de nada e nem de ninguém, porque no versículo 4 de Colossenses 3:4 diz assim: quando Cristo, que é a vossa vida, ou a nossa vida, olha que lindo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Certeza, porque está escrito. Citar só mais um versículo, João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, ouve a minha palavra e crê. Crê significa no grego encimentado, ligado, unido. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo ou condenação, mas já passou da morte para a vida. Oh, louvado seja o nosso Senhor, irmãos. Que convicção nós temos na palavra dele. E agora ele deseja, irmãos, que nós conheçamos a sua glória. Que lindo é o nosso Senhor. Então, o Senhor Jesus, nesse texto aqui, ele deseja, e por isso ele roga em favor daqueles que lhe foram dados por Deus Pai, para que nós então possamos contemplar. Irmãos, nós temos muita dificuldade em contemplar. A gente encontra as pessoas que dizem o seguinte: olha, eu leio a Bíblia todos os dias. É muito interessante. Continue lendo a Bíblia, mas você tem refletido na palavra de Deus? Refletir diferente de você ler a Bíblia. Aprenda a refletir, aprenda a pensar, meditar naquilo que você está lendo, irmãos. Porque você tem a ajuda de uma pessoa que habita em você, o Espírito Santo. E Ele deseja aquilo que você lê. Se você não meditar, o Espírito não vai formar em você. Vai entrar aqui, resvala no coração e sai. Mas quando você medita, essas palavras ficam impregnadas em nossas almas. Elas nunca mais saem. É revelação. Temos que orar Efésios 1:17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Pleno, ali no grego é pleroma, é um conhecimento pleno, perfeito, que nos amadurece. Estão me compreendendo, irmãos?
Queridos, Jesus deseja cada dia mais tornar nossa fé concreta, mais concreta do que esses muros aqui. Entende, irmãos? Que coisa linda é isso, queridos. Então Ele deseja que nós contemplemos a sua glória. Quando nós aprendemos a contemplar a glória de Deus, nós vamos ter prerrogativas, vamos ter benefícios, vamos ter satisfação e bem-aventurança. Tudo isso é eterno, eterno. Não são assim coisas resquiciosas assim que vem e some. Não, às vezes quando nós estamos orando uma oração de intimidade com o Pai, o Espírito vem e nos toca. Queridos, aqueles momentos ali é tão preciosos. Eu fiquei pensando assim, Senhor, que isso aqui nunca acabe. É algo assim delicioso demais. Eu não tenho palavras aqui para poder expressar isso, mas eu vou ler um versículo para vocês compreenderem. Abram comigo no Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Vejam que lindo é isso aqui, irmãos, precioso demais. Isso aqui não vai ser apenas um momentâneo, mas vai ser eterno. Ele diz assim, isso aqui é um salmo messiânico, tá? Davi escreveu, ele diz assim, 16:11, tu me farás ver os caminhos da vida. Agora escuta aqui, irmãos, na tua presença. Você pode colocar essa palavra também interpretada da seguinte maneira, na presença da tua glória, ou na tua glória, na tua presença há plenitude de alegria, uma alegria plena, uma alegria que ninguém pode tirar de nós. E aí a tua destra, delícias perpetuamente. Irmãos, delícias perpetuamente, alegria plena, tudo isso é o nosso Senhor. Você lembra que João 1,16, o Senhor Jesus, ele disse, aliás, João escreveu a respeito dele, da experiência que ele teve. Claro que foi a experiência de João, e ele não particulariza, é uma experiência que todos nós podemos obter. Diz assim, João 1,16, porque todos nós temos recebido da sua, recebido, então crê que você já recebeu, e desenvolva isso agora, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Lindo demais isso, irmãos. Então, queridos, vocês se lembram de José do Egito, quando ele se tornou governador lá do Egito? José, vocês sabem que ele é uma figura de Cristo, figura de Cristo. Agora, queridos, José, ele instruiu os seus irmãos, quando ele foi elevado, quando ele recebeu toda a glória do Egito, quando José se revelou a eles, qual foi o pedido de José? Foi o mesmo de Cristo aqui. José, ele disse assim, olha, conte lá para o meu pai e traz o meu pai para o Egito para que ele veja toda a minha glória. Vamos dar um pulo lá em Gênesis capítulo 45, Gênesis 45, apenas o versículo 13, irmãos. Gênesis 45, versículo 13. Olha aqui José já tinha se revelado a eles, e ele disse assim, irmãos, de Gênesis 37 a 50, nós temos que ler esses capítulos da Bíblia de joelhos, porque eles falam de toda a obra de Cristo, irmãos, dos seus sofrimentos, da sua glória aqui. Ele diz assim, para os seus irmãos, Gênesis 45, 13, anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Essa palavra aqui, apressai-vos, irmãos, porque o Senhor, se você olhar para o coração, puxa vida, do Senhor Jesus hoje na glória, como é que está o coração dele?
Segundo, aquela oração que ele fez lá em João 17, para que vejam a minha glória. Nós vemos um Jesus ansioso. Um Jesus ansioso pela sua noiva. Ele está esperando a sua noiva, viu, Marcos? Há mais de 2000 anos. E a sua noiva, ela não está preparada ainda. A sua noiva está procrastinando. A sua noiva, ela tem muitos amantes. Nós amamos tantas coisas que o Senhor não está envolvido. Isso é adultério espiritual, irmãos. Nós colocamos tantas coisas no lugar de Cristo, irmão, do nosso noivo. Se a igreja espera o seu noivo, para que a igreja deseje o seu noivo para contemplar a sua glória, a noiva de Cristo precisa amá-lo. E aqui cabe uma pergunta para o nosso coração: você ama o Senhor Jesus Cristo? Fala sério, irmãos. Responda depois no seu coração: você ama Ele mesmo? Se ama, irmãos, essa semana passada, quanto tempo você passou com Ele? Com o seu noivo, numa intimidade com Ele? Se você não ama Cristo, você nunca vai desejá-lo. Você pode ter um jargão religioso de Maranata. Ai, está tão difícil, a crise, o combustível, o governo, tanta corrupção. Ai, tomara que Jesus volte logo. Isso é uma hipocrisia desgraçada. Isso soa até demoníaco. Jesus não voltará e nós não veremos a sua glória se nós não o amarmos. Ele escreveu, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, lá em 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito, seja anátema. Maranata. Então, se eu amo, maranata. Se eu não amo, sou maldito, porque eu vivo um cristianismo onde o Senhor tem que me favorecer. Ele tem que abençoar minha família, tem que abençoar meu trabalho, tem que abrir uma porta disso, abrir uma porta daquilo. Não é isso, irmãos, e não é isso que Ele quer. Eu e você, nós somos salvos, alcançados, primeiro, para servir a Cristo, mas nós queremos que Ele sirva os nossos propósitos aqui na face da terra. E hoje os líderes estimulam as pessoas de uma forma totalmente errônea. Você tem que buscar o seu projeto, o seu propósito. Deus tem uma bênção para você. Que bênção que Deus tem para você? Todas as bênçãos Ele colocou em Cristo Jesus e colocou Cristo dentro de nós. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, falando da glória dele, se a minha e a sua felicidade futura, guarde bem isso, por favor, não me esqueça disso, irmãos. Se a minha e a sua, quer dizer, a nossa felicidade futura significa estar onde Cristo está e ver a sua glória, não existe melhor preparação para isso do que encher os nossos pensamentos com ela desde a glória. Irmãos, os irmãos do Antigo Testamento, eles buscavam a glória dele. Lembra de Davi? Quando Absalão, ele quis assumir o trono do seu pai, do rei Davi. Davi sabia onde Davi estava colocando o dedo. O que ele fez? Ele pegou seus soldados e saiu de Jerusalém. Ele saiu e foi para o deserto. Então, lembra quem seguiu Davi ali? Por favor, abram lá comigo, irmãos, livro do profeta Samuel, 2 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 5, 2 Samuel 16, vamos ver aqui alguns pontos específicos aqui sobre, a partir do versículo 5. Então aqui, irmãos, o que está acontecendo aqui? Davi está saindo porque o seu filho, Absalão, queria usurpar o seu trono. Então o que Davi fez? Ele saiu, foi para o deserto. Agora, olha a partir do versículo 5. 2 Samuel 16, verso 5. Tendo saído o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera,
saiu e ia amaldiçoando o rei Davi. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Esse cara era louco. Ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial, chamando de Davi de tudo isso rei. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Ainda, então, Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Então, Davi, aquele Simei começou a jogar pedra nele, xingar, amaldiçoar, uma série de coisas. Então, esse soldado aqui falou: Davi, deixa eu passar na frente, tirar o pescocinho dele. Aí acaba. Olha o que Davi respondeu para ele. Respondeu o rei, verso 10: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fizeste? Irmãos, Davi, ele conhecia o Senhor. Ele tinha adulterado, tinha matado. Davi, ele tinha uma intimidade, ele conhecia os desígnios do Pai. Ele sabia, e nós também sabemos, que tudo que acontece conosco, de bom ou de ruim, é do Senhor. Reconhecei-o, Provérbios 3,6, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então, tudo que acontece com você, não vai, isso aí é do diabo. Não, é Deus que permite. Se Ele permite o diabo para tratar com você, queridos, nós temos que conhecer o Senhor. Então aqui, irmãos, esse cara, olha o versículo 13: prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Irmãos, o deserto já é terrível. Imagina você passar pelo deserto e um cara jogando pedra em você, jogando terra em você, xingando, palavras de baixo escalão. Será que nós suportaríamos? Sim ou não? Mas, irmãos, dessa experiência aqui, Davi escreveu o Salmo 63. Quando ele chegou lá exausto, abra comigo agora, no Salmo 63, que ele está relatando do que aconteceu aqui. Irmãos, por favor, veja a atitude que Davi teve aqui. 63:1, ele disse assim, escute aqui, irmãos, é dessa experiência que Davi teve lá com Simei. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Olha que lindo, irmãos. Eu não busco a vitória contra os meus inimigos, eu te busco ansiosamente. A gente busca o Senhor preguiçosamente, é uma vergonha para nós, irmãos. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede. Sede de quê? Sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Agora, olha o 2. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Irmãos, quando você olha para nossa nação brasileira, em termos de evangélicos, irmão, você vê tanta frieza, você vê tanta busca por coisas, irmãos, não tem nada a ver, irmãos. O Senhor tem nos chamado para Ele, para estar com Ele, para se relacionar com Ele, para vivermos a seus pés, como Maria, que dava aos seus pés a ouvir a palavra. E Marta ansiosa, Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã venha, me deixe servir sozinha? Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com tantas coisas, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, essa não será tirada.
Agora você vê aqui, irmãos, Davi, o deserto inteiro, ouvindo aquele cara xingando, jogando. Agora ele disse assim, escreveu o Salmo 63. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Glória, irmãos, glória é Ele e a sua beleza. O Salmo 27, ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar. Beleza é uma raiz hebraica para glória. Contemplar a tua beleza. O Salmo 96 diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Irmãos, logo esse ano, até em junho, estamos preparando um estudo sobre adoração. Como adorar o Senhor em espírito e em verdade. Como nós precisamos aprender isso, irmãos. Ser adoradores. Vamos descobrir se nós somos aqueles adoradores a quem o Pai procura para o adorar. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, o que é ver a glória de Deus? É ver o próprio Deus, é ver o próprio Pai. Porque normalmente quando nós oramos, nós desejamos algum favor especial do Senhor, não é assim, irmãos? Senhor, abençoa meu filho, ajuda-me. Não é errado isso, irmãos, mas essas são orações genéricas. Estão me compreendendo? Abençoa meu filho. Me ajuda a encontrar um emprego, Senhor, que eu estou desempregado. Senhor, cura meu filho, livra-me da angústia, etc. Agora, há na Bíblia, na palavra de Deus, uma oração feita por um homem de Deus, figura de Cristo também. Ele fez um pedido, irmãos, um pedido maiúsculo. Eu creio que eu não vejo nas Escrituras nenhum pedido maior do que este. Vamos lá em Êxodo 33, Êxodo capítulo 33, versículo 18 apenas. Eu fico pensando assim que esse é o maior pedido que um homem já fez a Deus o Pai. Não existe outro, irmãos. E aqui ele diz assim, olha que pedido, irmãos, preste atenção. Esse pedido aqui eu sei que toca o coração do Pai, porque o que agrada ao Senhor é que nós o conheçamos de uma forma real, para trazer cada dia mais convicção aos nossos corações. Olha a oração de Moisés, ele disse assim, então ele disse, rogo-te, Moisés rogando ao Pai, rogo-te que me mostres a tua glória. Que pedido, irmãos! Existe na Bíblia um pedido maior do que esse? Não tem. É como Moisés estivesse dizendo, Senhor, eu quero conhecê-lo. Eu estou aqui nesse deserto caminhando, mas eu sinto algo, mas eu quero conhecê-lo, mostra-me a sua glória. Você acha que esse pedido, irmãos, Deus resiste? Não resiste. E aqui, veja aqui, a sequência aqui, irmãos, veja a sequência. Era como se Moisés estivesse, dizendo ao Senhor, deixe-me ver o Senhor como o Senhor realmente é. Aí ele disse assim, respondeu-lhe Deus, farei passar toda a minha bondade, que está relacionada à glória, diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, olha aqui, Deus respondendo à oração dele, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Olha, irmão, que lugar que é esse? A gente vai ver no Novo Testamento o que isso significa. Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Você sabe o que é penha? Rocha. A penha, rocha. Que rocha que é essa aqui, irmãos? Que figura que é essa? De Cristo. Agora continua aqui. Olha, irmãos, que lindo, irmãos. Quando passar a minha glória,
eu te porei numa fenda da penha. Lembra quando Jesus estava na cruz, quando ele morreu? Quando furou ali o seu lado? O que saiu de lá, irmãos? A fenda. Água e sangue. Água fala de regeneração e sangue de purificação dos pecados. E pela fenda, Deus está dizendo para Moisés, por aquilo, mas você não sabe agora, é um segredo meu, mas que foi revelado para nós em Cristo Jesus. Deus quis dar a conhecer a revelação do mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, ele está dizendo, olha, você estará sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, através dessa fenda, que é Cristo, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Mas Deus é Espírito, como é que nós vamos então ver a face do Pai? Lembra que Jesus Cristo disse lá em João 14:9? 14:8 de João, Felipe fez aquela linda pergunta, né? Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que Jesus disse para ele? Felipe, estou há tanto tempo convosco que não tendes me conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? As obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Você não vê as minhas atitudes? Você não vê a forma que eu ajo? O Pai está em mim. Eu e o Pai, nós somos um. Entende? Então, queridos, vamos deixar mais claro então esse versículo aqui. Abra lá em 2 Coríntios capítulo 4, para a gente compreender melhor a face do Pai. Veja onde nós iremos contemplar a face do Pai. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Irmãos, precisamos de sabedoria e revelação para compreender isso. Lá na glória também. É que eu não vou ter tempo de falar sobre tudo aquilo que eu tinha que falar hoje sobre a glória. O nosso tempo é muito escasso. Diz assim a palavra, versículo 6. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, lembra? Haja luz e houve luz. Das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, Deus mesmo, resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sem Ele nós não podemos contemplar a face do Pai. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Irmãos, você não sente vergonha de você mesmo, de ser uma pessoa tão mal dedicada ao Senhor, que fez tudo por mim e por você? Que a gente se envolve tanto com as coisas deste mundo. Será que aquela palavra, como é que ela soa nos nossos ouvidos? 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida não vem do Pai, mas é do mundo. Tiago vai escrever, capítulo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo constitui-se inimigo de Deus? Se você quiser ser amigo do mundo, pode ser, mas você vai ser inimigo de Deus. Sempre é assim, irmãos. Misericórdia. Agora um detalhe aqui importante, irmãos. Ele é a glória. Irmãos, eu estava pensando assim, meditando sobre a questão da santificação. Santo, sede santos porque eu sou santo. A presença dele em nós é que nos santifica. Lá em Hebreus 2,11 vai dizer o seguinte: pois tanto o que santifica, quem nos santifica é Deus. Como que ele vai nos santificar? Pela pessoa de Cristo. João 17,17 está escrito: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação. Mas 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo. É Ele que faz a santificação. Mas como assim que Ele vai fazer a santificação? Irmãos, a glória dele em nós
é quem nos santifica. Vamos ler esse texto? Êxodo capítulo 29, versículo 43. Êxodo 29, versículo 43. Ah, irmãos, que coisa linda. Eu vou ler o 42 também. 42, que diz assim. Êxodo 29, 42. Este será o holocausto contínuo. Irmão, você sabe que a palavra holocausto é olo todo, causto queimado, é todo queimado. Então aquele cordeirinho era oferecido inteiramente ali sobre aquele altar do holocausto, e ele era todo queimado, era um cordeiro de um ano sem nenhum defeito. Então o resultado era cinzas. Holocausto contínuo, ali aquele altar é uma figura da cruz. Holocausto contínuo, então você entende que, levando sempre por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. Então é viver uma vida de crucificado todos os dias, é aqui no templo, no local de reunião, no meu trabalho, no meu relacionamento com a minha família, com os meus irmãos. Eu sou um crucificado, vivo a vida de cruz. Então nós teremos a expressão de Cristo. Holocausto contínuo é levando o morrer de Cristo, viver uma vida de crucificado. Lucas 6,23, Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Sem isso não tem cristianismo verdadeiro, só tem oba, oba, aleluia, glória a Deus. Não é isso, irmãos. Precisamos da realidade, Cristo em vós. Então, holocausto contínuo por vossas gerações, e chegou até nós em realidade. A porta da tenda da congregação, ele também é a porta, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Era no assento de misericórdia. Agora, olha o 43, ali, na tampa da arca, ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. Oh, irmão, que delícia isso, irmãos. Graças ao Senhor, porque está escrito e revelado aos nossos corações. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Nós temos que nos importar e nos envolvermos com o nosso amado e bendito Senhor. Queridos, contemplar, refletindo a glória de Cristo é um dos maiores privilégios do nascido de novo, do Filho de Deus. 1 Pedro 5,10, ele escreveu assim, olha que lindo: e o Deus de toda graça, olha para onde você foi chamado, por 1 Pedro 5,10, e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória. Queridos, e aí depois a parte B do versículo é o tratamento da alma. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Irmãos, que coisa mais linda isso aqui. Então, queridos, aqui nesta vida, quando nós contemplamos a sua glória, nós somos transformados, ou em outra forma, ou seja, a semelhança de Cristo. Nós vamos lá para 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Interessante nós atentarmos para esse versículo. A profundidade que tem esses versículos aqui são tremendos, gloriosos, graciosos. 2 Coríntios 3, verso 18. Preste atenção, que diz assim, olha só. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, aqui no grego é refletindo, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Senhor é o Espírito. Então, contemplar a glória. Essa palavra aqui, irmãos, transformados, no grego,
ela significa de metamorfose, transformado, igual aquele coró que fala, lagartixa não, é taturana, ela queima, então ela passa por um processo de metamorfose e uma borboleta. Então é a mesma palavra aqui, transformados, contemplando a glória do Senhor por espelho, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, irmãos, pela nossa união com o Senhor, contemplando Ele. Não adianta você crer que morreu e ressuscitou com Cristo, se você não contempla o Senhor, a glória dele, você não vai ser transformado, você continua sempre esse crente chato que você é, eu sou, que nós somos, entende, irmãos? Contemplar, aí as pessoas vão olhar para você e falar, não, essa pessoa aqui, ela tem um brilho diferente, ela é diferente, é agradável falar com ela, ela não mente, ela é sincera, ele é sincero. Gente, olha, eu queria ser como aquela pessoa. Aí você vai anunciar para aquela pessoa Cristo e a cruz. Queridos, é maravilhoso demais. Então, queridos, vocês se lembram lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus, vamos lá para Mateus 17, verso 2. Estamos já encerrando, irmãos. Me dê mais um pouquinho de paciência aí. 17, 2. 17, 1 e 2, que diz assim. Mateus 17, versículo 1 e 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Agora veja aqui o verso 2. E foi transfigurado diante deles. Ele sofreu ali como que uma metamorfose, ele foi transfigurado diante deles e o seu rosto resplandecia, brilhava. Lembra que Hebreus 1:3 fala que ele é o resplendor da glória. Ele abriu ali a sua carne e eles viram a glória dele. Quem que estava ali? Pedro, Tiago e João. João escreveu lá no seu evangelho, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Tem muitos pastores falando assim, nós vimos a glória. Viu coisa nenhuma, quem viu foi João. Buscar a glória de Deus, irmãos, tem que orar por visão espiritual. Se você orar por visão, vou te trazer uma notícia para você aqui, você vai sofrer, mas você vai contemplar a glória, você vai passar por uma crise. Isaías 6, versículo 1, lembra? Que está escrito lá? Lá está escrito assim, Isaías relatando ali a sua experiência, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Irmãos, e o resultado da visão, nós vamos tratar mais para frente. O resultado dessa visão da glória de Cristo, o que ela vai causar em nós como filhos de Deus, neste mundo, é impressionante, irmãos. E nem todos estão aptos para isso, porque são negligentes, são preguiçosos, vivem para si, não para o Senhor. Irmãos, faz uma pergunta aqui. Se o Senhor te chamasse hoje para estar diante dele, você está preparado? Responda no seu coração aí. Você tem certeza de que você está preparado para olhar nos olhos dele e dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo, que sempre te amei. Será que isso é verdade no teu coração? Irmãos, não perca tempo com coisas, não se envolva onde Cristo não está envolvido, irmãos. Não se envolva com religião. Religião é do capeta. Todas são boas, mas nenhuma presta. Resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ai, como nós precisamos alcançar isso, irmãos. Transformado. Outro texto também,
Dá um pulo lá para Romanos 8, 29. Eu quero citar esses versículos para que aqueles que estão nos vendo também pela internet possam depois eles mesmos fazer um estudo, orar, buscar mais direção para ser mais aprofundados no Senhor. Romanos 8, 29, um texto conhecido nosso, que diz assim, Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, antemão, ele está dizendo aqui, que ele sabia, que aqueles que iriam crer nele, ele já sabia, então ele pôde escolher, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, para ser conforme à imagem do Filho, temos que contemplar a sua glória, seremos transformados à sua própria imagem, porque Cristo, Colossenses 1,15 fala que Ele é a imagem do Deus invisível, e Cristo é a nossa vida. Isso traz para o nosso coração uma convicção muito grande. Por isso que é tão gostoso quando a gente vai viajar e pregar para o Brasil afora. Algumas assembleias a gente encontra no meio de 800 pessoas, 2, 3 filhos de Deus. Olha, pastor Cláudio, tem acompanhado, Deus tem falado ao meu coração. É gostoso, não tem mais. E quando a gente vai assim, encontra religiosos, né? O que você acha de Calvino e de Armínio? Para, meu Deus do céu, para com isso. Tanta coisa para a gente ver na palavra que vai nos edificar. Vou discutir aí Calvino, Armínio e... Não, deixa para lá. Lembrei de um texto e prometo que vai ser o último. É Atos capítulo 9. Aqui é impressionante, irmãos. Quando então o Senhor pediu para que Ananias fosse lá para conversar com o apóstolo Paulo, né? Que coisa linda, irmãos. Aí ele chega lá, Atos 9, verso 17. Então Ananias foi, porque o Senhor havia mandado, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo... Irmãos, você se lembra o que Ananias disse para o nosso amado Senhor? Senhor, talvez o Senhor não sabe, mas eu ouvi de muitos querendo informar o Senhor onisciente sobre Saulo. Olha, eu sei, eu ouvi de muitos aí que esse aí, Saulo, anda batendo em muita gente, maltratando, manietando e até matou. E aqui, irmãos, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo... Olha que lindo, irmãos! Saulo, irmão. Sabe o que significa? As inimizades acabaram. Saulo, irmão. Puxa vida, que lindo é isso aqui, irmãos. Está aqui o mestre, está aqui não sei o que. Não, irmão, nós somos... Olha o que Jesus Cristo disse, Mateus capítulo 23. Mateus 23. 23, versículo 8. E nós vamos encerrar porque o tempo já estourou. Eu não quero aqui atrapalhar os irmãos a moçar. E diz assim, Jesus dizendo, Mateus 23, verso 8: Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Que coisa linda, irmãos. Pedigree, irmãos verdadeiramente, irmãos que foram unidos a